noite, pessoal. Estamos aqui. Vamos lá. Oi, Lourdes, tudo bem? Estamos aqui para começar essa live de hoje aí com o amigo Emerson, que já está aí conectado também. Já vou te chamar já, Emerson, então, para a gente começar, né? Vai dar tudo certo aqui. A minha primeira experiência também. Estou aguardando aqui o Emerson. Aí, Emerson, tudo bem, meu amigo? Opa, boa tarde, Roberto Almeida, tudo bem? Boa tarde, não, boa noite já, né? 19 horas, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite ao pessoal que já está entrando aí, o pessoal que está chegando aí na nossa live aqui. Uma live de quinta-feira, mas não é uma live de quinta, é uma live positiva. Com certeza, super positiva, né? Ainda mais nesse tema que a gente escolheu aí a pedido de muitos conselheiros. Eu coloquei até no meu grupo lá do Facebook, lá do SGD, pedindo para darem sugestões da próxima live, né? E uma das sugestões mais com maior quantidade de pessoas ou de pedidos foi a questão dos direitos aí do conselheiro tutelar. Vamos dar um tempinho aí, alguns minutinhos, porque é 19h01, antes de começar, mas a princípio dá boas-vindas a todos, né, que já se fazem presente aqui. Eu sei que hoje é um dia de muitas lives, né, Emerson? Pelo que a gente vê nos grupos aqui, às 18 horas a gente tinha uma live com a Antônia, lá da Bahia, às 19 com a gente aqui, em seguida às 20 horas, acho que tem uma live também com o Lauro Trindade, né, ou está tendo já com o Lauro também, não sei. E provavelmente tem a live do IDECA também. Então a gente aproveita aí essa noite que tem conhecimento para tudo quanto é lado aí, né? Então a gente fica muito feliz com aquelas pessoas que entraram para assistir essa live e que estão aqui com a gente para falar um pouco sobre os direitos do Conselho Tutelar, tá? Fica à vontade aí para dar as boas-vindas também, Emerson, e dá boa noite aí pro pessoal. Ok, meu amigo Roberto. Boa noite, então, mais uma vez a todos os conselheiros tutelares, a todos os atores do Sistema de Garantia de Direito do nosso Brasil. Você é muito bem-vinda, né, à nossa live aqui. E o nosso objetivo é passar um pouco mais de informação. A verdade, existe ainda muita dúvida no que tange a questão dos direitos dos conselheiros tutelares. O grande problema é que em cada município há uma interpretação, há uma aplicação. Ainda não temos a tão ansiada lei orgânica, uma lei geral do Conselho Tutelar, mas enquanto não temos, nós temos que nos valer daquilo que temos à mão, que é o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, as resoluções do CONANDA. Depois eu quero que a gente fale um pouquinho, né, sobre essas questões aí também, e a própria lei municipal, e também a vontade de mudança. As pessoas, elas simplesmente querem tudo muito pronto, Roberto. E na vida, as coisas são conquistadas com esforço. Isso mesmo. E quebrar paradigma é difícil, né? Então, que cada conselheiro, que cada conselheira tutelar possa ficar atenta a tudo que for falado aqui essa noite, para que depois possamos verdadeiramente aplicar no decorrer, né? Quem sabe, eu costumo dizer o seguinte, que se você está conselheiro tutelar hoje, você tem que deixar um legado, um rastro positivo em relação à zeladoria do cumprimento do direito da criança e adolescente, e um rastro positivo também em relação à forma que você deixará a estrutura do Conselho Tutelar e deixará a estrutura de trabalho também para os outros companheiros que virão após você. Eu mesmo, quando eu estive conselheiro tutelar, Roberto, antes da lei 12.696, se eu não me engano, né, a lei que instituiu os direitos dos conselheiros tutelares, todos os direitos que estavam ali nós já tínhamos conquistado.
E às vezes a pessoa fala, meu conselho tutelar quer muito, não sei o quê. Não, você precisa perceber que depois de você virão outros conselheiros tutelares também, outras mães de famílias, outro pai de família que irá trabalhar ali no conselho tutelar e precisa ter também, por que não, seu direito garantido. Com certeza. E olha só, Emerson, mas cabe também esclarecer, quando a gente tratou desse tema de falar dos direitos aí dos conselheiros tutelares, eu sempre digo que além de outros, né, não só os que a Lei 12.696 colocaram no artigo 134 lá do ECA, existem outros direitos também que o conselheiro tutelar tem, como direito a sobreaviso, hora extra, né, o sobreaviso remunerado, a hora extra, a folga, ou folga, se for o caso, né? Mas também cabe esclarecer esses aí dos incisos aí 1 a 5º do artigo 134. Para tu ter uma ideia, agora, essa semana, eu recebi um pedido aí de dúvida, né, de uma conselheira tutelar, porque ela queria saber como é que ela faz para receber a gratificação natalina ali do inciso 5º do artigo 134. Porque eles nunca receberam gratificação natalina. Daí eu perguntei para ela, mas você recebeu o 13º salário? Ah, não, isso sim nós recebemos, mas eu quero a gratificação natalina. Mas o 13º salário é a gratificação natalina, né? Então precisa, às vezes, muito a interpretação também e o conhecimento do próprio conselheiro tutelar já desses 5 incisos aí do artigo 134. Como tu fala aí de legado, a gente tem que sempre deixar um legado para os outros, não é isso que tu diz aí, ó? E essa é uma fala também muito interessante do Mário Sérgio Cortella, né? Ele sempre diz que a nossa vida tem que ter um propósito. E esse propósito é deixar esse legado, né? Porque se a gente não deixar esse legado para outras pessoas, a única coisa que a gente deixa, segundo o Mário Sérgio Cortella, é 42 toneladas de excremento de tudo que a gente come e que sai. Então nós temos um propósito na vida que é muito maior do que deixar só 42 toneladas de excremento. Para tu ter uma ideia também, quando a gente foi conselheiro tutelar aqui no município de Itapema, a gente também teve uma vitória ali que a gente conseguiu já logo no primeiro ano, 2016, que foi colocar na lei municipal a possibilidade da acumulação do cargo de conselheiro tutelar com o cargo de professor, que não tinha na lei municipal. Mas nós já tínhamos, olha só, além de todos os direitos do artigo 134, ali de 2012, nós já tínhamos aqui também, fruto do trabalho de conselheiros anteriores, nós já tínhamos aqui o sobreaviso remunerado, a hora extra, o adicional noturno, tudo direitinho. Tudo garantido direitinho na lei municipal, né? Inclusive é uma das leis que mais me solicitam aí, é o modelo dessa lei aqui de Itapema, porque está bem certinha dentro de toda a legislação trabalhista e assim por diante, né? Mas vamos falando um pouquinho, vamos vendo aí o que o pessoal que está entrando aí, já tem várias pessoas aí entrando, você tem alguma dúvida específica, né? Eu deixa só, antes de te passar a palavra de novo, dizer assim, olha só, por exemplo, para quem é conselheiro tutelar de Santa Catarina, nós temos esse documento aqui, ó, que foi feito aqui em Santa Catarina, olha só, pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Tem PDF também, tem PDF, posso mandar pelo WhatsApp. Pela Federação Catarinense dos Municípios, olha só, pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente e pela Associação Catarinense de Conselheiros Tutelares. Nesse documento aqui, Emerson, por exemplo, diz que todo conselheiro tutelar tem que ter uma forma de remuneração do sobreaviso. Ou se paga em dinheiro, ou se concede folga. Ou seja, tudo aquilo que excede a minha carga horária, eu tenho que ser compensado de alguma forma, né? E aí nós tivemos um grande ganho nos últimos anos aí, principalmente já no último ano aqui, antes da eleição do processo de escolha anterior, que foi uma minuta que o Ministério Público fez, uma minuta de lei, e enviou para todos os municípios de Santa Catarina. E nessa minuta já estava consagrada a questão do sobreaviso, do pagamento do sobreaviso, das horas extras, e também já estava consagrada a possibilidade de se acumular o cargo com o cargo de professor. Então, todos os municípios que pegaram essa minuta do Ministério Público aqui de Santa Catarina, ou do grupo de trabalho,
que é composto por esses órgãos aqui que eu mostrei, já modificaram as leis e nós já passamos a ter pelo menos mais 20, 30, 40 conselhos tutelares em Santa Catarina que estão ganhando sobreaviso, hora extra e que podem acumular com o cargo de professor. É isso aí. E o que é interessante também, já que você tocou nessa questão da questão do sobreaviso, né, o que a gente tem que deixar bem claro é que as pessoas fazem uma confusão. O plantão é uma coisa, o sobreaviso é outra. É isso mesmo. Tem leis municipais que trazem escrito lá, plantão noturno, o conselho tutelar ele não faz. O plantão é quando você está trabalhando efetivamente em uma ação, quer na sede do conselho, ou quer fora. Você está de plantão. Agora, quando você está em casa, você está de sobreaviso. E outra coisa que temos que deixar bem claro, essa história do sobreaviso foi uma inventice, foi algo inventado, porque foi criado nas leis municipais, porque o ECA não fala de sobreaviso de conselho tutelar, porque o conselho tutelar não é um órgão prestador de serviço. O conselho tutelar é um órgão que zela pelo direito da criança e do adolescente. Então, o que acontece é o seguinte, pegaram o 131, quando diz que o conselho tutelar é um órgão permanente, falaram, não, agora ele tem que funcionar 24 horas. Então, o que precisa ser entendido? Eu já vi alguém que postou aqui, falando aqui, aqui a gente não recebe adicional noturno, aqui e não sei o quê, porque, na verdade, o que acontece também é uma confusão no Brasil todo, porque existem municípios que o conselho tutelar ainda trabalha à moda antiga, não existe conselho na cidade. Existe 5 pessoas que foram eleitas e cada dia uma trabalha. Isso não é conselho tutelar, gente. É um faz de conta de trabalhar. Eu costumo dizer que é um faz de conta de trabalhar e é um faz de conta de receber. Porque o conselho tutelar, ele é um órgão relevante para a sociedade. Né? Ele é um órgão que precisa ser bem remunerado devido à sua própria relevância. Né? Diz que o conselho tutelar é um órgão de serviço público relevante. Né? A remuneração do conselho tutelar precisa ser referente à sua relevância. Aí o que acontece? Acontece que o conselheiro tutelar ele brinca às vezes de trabalhar. Eu trabalho uma vez por semana e faço o sobreaviso noturno no final de semana e está muito bom. E além disso, aquela coisa, se você colocar na ponta do lápis, a pessoa vai no conselho uma vez por semana, fica 4 dias sem ir e faz um plantão noturno por semana e mais o final de semana. Se você colocar na ponta do lápis a conta ali, um salário mínimo está até muito bem pago, se você colocar na ponta do lápis. Né? Agora, se você pegar um conselho tutelar, que é conselho tutelar, porque para ser conselho tutelar, precisa deliberar. E deliberação nós precisamos de pelo menos 3 conselheiros na sede. A sede precisa funcionar com pelo menos 3 conselheiros. Para quê? Para deliberar as demandas do dia a dia. Como que eu vou ter conselho se eu não delibero? Né? Então, precisa ter essa questão. Deixa eu só fazer um parênteses aí na tua fala. Essa questão de ter 3 conselheiros serve para deliberar se os 3 votarem da mesma forma. Né? Porque se eu tiver 2 votos de uma forma e um de outra, eu tenho que chamar os outros 2 também. Porque eu preciso ter no mínimo 3 votos de uma forma só. Né? Mas eu sempre gosto de falar que o Conselho Tutelar ele é composto por 5 conselheiros tutelares. Porque se a gente for analisar, aproveitando aí o teu gancho, né, de conselhos tutelares que fazem de conta, sim, nós temos, eu viajo aí o Brasil inteiro, e tenho visto conselhos tutelares que tem 2 que trabalham de manhã, tem 3 que trabalham à tarde, tem 3 que trabalham a semana inteira, na outra semana é outros 3, daí na outra semana é outros 3, e eu sempre pergunto, e eles querem ganhar hora extra daí ainda, né? Eu sempre pergunto assim, o que diz a tua lei municipal? Qual é a carga horária do conselheiro tutelar? Isso está lá na lei municipal. 40 horas. A carga horária normalmente é 40 horas, né? Do conselheiro tutelar.
Qual é o horário de expediente do Conselho Tutelar? Normalmente é 40 horas também, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5 da tarde, ou das 2 às 6 da tarde. Então, se o horário de funcionamento fecha 40 horas e o conselheiro tutelar tem que cumprir 40 horas, ele tem que estar os 5 dias por semana na sede do conselho, todos eles, não é 2, 3, 1, 4, tem que estar todos, né? Como é que eu posso pleitear hora extra se eu, muitas vezes, tem muito conselheiro tutelar que reclama e vem perguntar para a gente, até nos grupos aí, o município está querendo que eu bata ponto eletrônico, botar o dedão lá. Eu falei, que bom, bata o ponto. É uma forma que você tem de comprovar que você trabalha mais do que as 40 horas. É uma forma comprovada que você tem para entrar na justiça depois e receber as horas extras trabalhadas positivas, né? Uhum. É verdade. E o que acontece é o seguinte, o conselheiro tutelar que trabalha as 40 horas semanais e que cumpre ali o plantão de sobreaviso, né? O plantão, as pessoas chamam de plantão, mas é sobreaviso, porque está ali em casa, né? Sobreaviso, né? Está ali através do telefone. Hoje mesmo eu recebi uma situação de um conselheiro que estava meio complicado com essa questão, porque o conselheiro estava sendo notificado porque certo dia, todas as vezes que alguém ligava, o celular não atendia do sobreaviso. Aquela questão, você concorda com esse sobreaviso? Não, mas se está na lei municipal, tem que cumprir. Sim. A verdade, o cumprimento é de cima para baixo. Sim. Primeiro, estatuto. Aquilo que o estatuto não traz vai ser regulamentado onde? Na lei municipal. A lei municipal não faz, coisa que eu vejo até alguns palestrantes aí falando, Roberto, eu não sei se você comunga comigo este pensamento. Tem gente que fala, a resolução do CONANDA não é lei. Resolução do CONANDA não é lei. A lei é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo lugar, a lei municipal. Agora, se não está no Estatuto, se não está na lei municipal, a resolução que está falando sobre aquele assunto, sobre o órgão maior do CONANDA, ela tem sim força de lei. O que regulamentou o primeiro processo de escolha e os processos de escolha até hoje para conselho tutelar? O ponto da carochinha? Não, a resolução 170 do CONANDA. Sim, quem é que regulamentou a estrutura física do conselho tutelar? Resolução do CONANDA. Então, tem que parar com esse negócio de falar que resolução do CONANDA não vale nada, porque vale. Né? A resolução são atos administrativos, normativos, né? Que parte de autoridades superiores naquele assunto. No caso, o CONANDA tem essa autoridade, sim, de nortear a matéria de sua competência, que é, no caso, toda essa questão que envolve a infância e a adolescência. Então, precisamos nos valer, Roberto, igual um exemplo. Deixa eu fazer uma pincelada aqui, depois você comenta essas questões aí. Igual teve a lei 12.696 de 2012, que deu ali o direito. Artigo 134 do ECA, né? O inciso primeiro, cobertura previdenciária, segundo, gozo de férias, licença paternidade, licença maternidade, a gratificação natalina, que você até falou que o pessoal faz muita confusão. Gratificação natalina é 13º, O nome certo, o termo jurídico é gratificação natalina. O 13º depois foi tipo apelidado, né? Aí ficou 13º, mas o termo jurídico é gratificação natalina. E outra coisa também, não tem nada a ver com abono. Tem prefeitura que dá o abono no final de ano, dá o 13º, aí tem lá um exemplo, abono de R$500 para os funcionários públicos. E chama isso de gratificação natalina. Ah, não, o conselheiro tutelar recebeu a gratificação natalina igual todo mundo. Não, é um salário, né, a mais. É um abono. Essa gratificação natalina aqui é um salário a mais, é o 13º. Se o seu município tem a gratificação natalina de uma outra forma, por exemplo, um abono, que um abono não é a gratificação natalina, né? Você tem direito. Aí já é uma outra coisa, né? Às vezes é nem um 14º salário, é um abono mesmo, é uma gratificação, né? Alguma questão assim. Então isso tem que ficar bem claro também. E outra coisa, o conselho tutelar,
o artigo 135, eu gosto de falar o seguinte: nós temos que partir na presunção do que somos. O que o Conselho Tutelar é? Há uma discussão, o Conselho Tutelar é isso. Primeiro falavam, quando não tinham os direitos sociais, há um agente honorífico da sociedade. Mas aqui, o próprio ECA traz a definição do que é o Conselho Tutelar, artigo 135. Serviço público relevante, né? O exercício efetivo da função de conselheiro tutelar constitui serviço público relevante. E se é serviço público relevante, eu sou um servidor público. E se eu sou um servidor público, eu tenho todos os direitos que um outro funcionário público tem. E onde que está dizendo isso também? Nas resoluções do CONANDA, deixa eu achar aqui, quer ver? Resolução do CONANDA, a resolução 139, o artigo 38, o parágrafo 1º diz assim: cabe ao Poder Executivo, por meio de recursos orçamentários próprios, garantir aos integrantes do Conselho Tutelar, durante o exercício do mandato, as vantagens e direitos sociais assegurados aos demais servidores públicos, devendo, para tanto, se necessário, promover a adequação da legislação local. Isso está numa resolução do CONANDA. Por que nós não valemos isso? Mas olha só, por falta de conhecimento. Quando a gente vai utilizar a resolução do CONANDA para buscar um direito nosso, aí a resolução não vale. Mas quando é, por exemplo, né, vou dizer, quando é, por exemplo, para ir lá punir um conselheiro tutelar que está fazendo um bico porque ganha um salário mínimo, né, e ele está lá tentando fazer um bico na folga lá de vender um picolé, aqui tem muito isso, que ele tem uma barraquinha de milho na praia, sei lá. Aí o Poder Executivo vai lá e diz assim: não, a resolução do CONANDA diz que você é exclusivo, que você não pode ter outra função. A função do Conselho Tutelar a resolução é só exclusiva. quando é contra o Conselheiro Tutelar, né? Quando é a favor, não é a resolução, não é lei, né? Mas assim, já que nós falamos sobre aviso, e tu está falando agora do 134, eu gostaria de deixar bem claro para o pessoal assim, ó. Lá no inciso 1º do artigo 134, quando fala que o conselheiro tutelar tem direito à cobertura previdenciária, isso se transforma na prática, lá no conselheiro tutelar, num desconto de INSS, que hoje é de 11% em uma normativa da Receita Federal. Mas o que eu tenho direito pagando esse INSS, né? O que me dá de direito de cobertura previdenciária por ter esse desconto de INSS? Que todo mundo precisa saber. Me dá direito à aposentadoria por idade, me dá direito também à aposentadoria por tempo de contribuição, né? Aí nós temos algumas divergências aí com algumas pessoas que dizem que o conselheiro tutelar teria que complementar, e para poder se aposentar, teria que complementar com mais 9%, porque no mínimo para aposentadoria é 20%. Eu sempre pedi para me mostrar onde é que estava escrito isso, mas ninguém consegue me mostrar onde é que está escrito isso, né? Porque quem paga INSS tem característica de segurado do INSS. E sendo segurado do INSS, pagando 11%, ele vai ter direito à aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, se sofrer algum acidente de trabalho no Conselho Tutelar, ele vai poder se aposentar, a aposentadoria especial, os auxílios doença, né? Eu mesmo fui beneficiário de um auxílio doença quando estive no Conselho Tutelar, tive um problema de saúde, tive que me afastar por 4 meses. Quem pagou o meu salário foi a INSS, né? Também tenho direito ao auxílio por acidente de trabalho, auxílio reclusão, se eu for preso. Se eu for preso, eu vou ter direito ao auxílio reclusão, né? Vou ter direito a salário família. Salário família, salário prisão especial, porque ele até não tem mais, viu? Oi? Ô, Roberto, deixa eu só deixar, como se diz, deixar um pouco mais descontraído. Lembra que o conselheiro tutelar tinha prisão especial? Sim. Agora não tem mais, não. Se não tiver uma faculdade, não vai para prisão especial. Por isso que eu digo que o conselheiro tutelar tem que ter ensino superior, para poder ser preso em prisão especial, pelo menos. E esse gozo de férias aí é sempre acrescida de 1/3. Isso aí foi o que mais criou polêmica agora no final desses mandatos, né? Tem até um conselheiro tutelar aí que entrou em contato comigo, fiquei de fazer um ofício para ele, um modelinho de ofício para ele. O que aconteceu? Terminou o mandato,
O período aquisitivo de 2019, eles não tiraram férias, porque teriam que tirar em 2020. Mas no dia 9 de janeiro não receberam essas férias e nem receberam rescisão nenhuma. Continuou o contrato, porque 3 se reelegeram. Aí eles foram encaminhar um pedido de férias agora para 2020 e a administração respondeu que o contrato deles iniciou em 10 de janeiro, que eles não têm direito a férias, porque eu tenho que esperar 12 meses para ter um novo período aquisitivo. Eu disse para ele, ó, você fez um pedido equivocado, né? Você não deve fazer um pedido de férias para esse mandato. Você tem que dizer que você tem um período aquisitivo de 2019 que você não recebeu em dinheiro, em pecúnia, né? E nem tirou férias, nem ficou 30 dias fora. Então, se eles não querem pagar essas férias do ano passado, de 2019, que você tem direito a tirar agora. Só que isso tudo tem que estar bem descrito no ofício. Porque senão eles vão responder assim fácil como responderam, que do mandato 2020 não tem férias, e não tem mesmo de 2020, seria de 2019. Né? Então a gente tem que frisar que as férias ainda ela é acrescida de 1/3, assim como qualquer funcionário seletista. Né? Importante ainda frisar que não pode, olha, uma coisa que eu tenho falado para todo mundo, sobre 1/3 de férias não tem desconto de INSS. É uma mixaria. É uma mixariazinha, porque se eu ganho R$1.000, que é o salário mínimo, eu quando tirar férias eu vou receber R$1.300, né? 1.000 mais 300. E sobre esses 300 não tem INSS. Porque não, esse 1/3 de férias não é remuneração, é uma gratificação. E tudo que é gratificação não tem incidência de INSS, assim como o 13º também. Mas para que o conselheiro tutelar deixe de pagar INSS sobre 13º, sobre hora extra ou sobre 1/3 de férias, ele tem que entrar com uma açãozinha judicial contra o INSS, né? Sempre vou dizer, é contra o INSS, não é contra a prefeitura, é contra o INSS, dizendo que houve um desconto indevido. Isso está pacificado já nos tribunais federais, aí tá. Inclusive é uma açãozinha rápida, que em 6 meses sai a decisão. Sai uma sentença dizendo que não é mais para descontar INSS de todas as gratificações e ainda tem direito a receber os últimos 5 anos. Então, os últimos 5 anos tu recebe. Dá uma mixaria, para tu ter uma ideia. Eu fiz isso enquanto conselheiro tutelar, eu recebi aí R$400 de volta, tá? Mas o que me ajudou? Daqui para frente, eu tenho uma decisão judicial, não interessa se eu sou só conselheiro tutelar, é qualquer trabalho. Né? Eu tenho uma sentença judicial que eu guardo comigo para cada novo trabalho que eu entro e digo, olha só, daqui essa sentença do meu salário, do meu 1/3 de férias, das minhas horas extras e do meu 13º salário, não pode haver desconto de INSS, só do que é o meu salário mesmo. Isso te dá um ganho aí por ano, tu tem um direitinho a mais aí de R$200, R$300 por ano que ficaria lá pro governo, né? Então fica para ti. Certo? Então essa coisa... E eu sempre falo para o pessoal nos meus cursos assim, ó, se não tem desconto de INSS, isso vale agora para os prefeitos aí do município, ó, você tem, avisem aí os prefeitos. Se eu não pago INSS sobre 1/3 de férias, o município também não paga INSS sobre os 20% que ele paga de INSS quando paga 1/3 de férias. Vejamos que no nosso caso aqui de conselheiro tutelar dá aí R$30, R$40 por mês, ou por férias. Mas pega uma folha de pagamento tipo da cidade de São Paulo. Quanto que é esse 1/3 de férias? Quanto que é 20% de INSS de 1/3 de férias? Porque o patrão paga 20% de INSS. Então poderia entrar com uma ação, que é fácil também, é a mesma base, né? Tem vários municípios que fizeram isso. Aqui em Itapema, para tu ter uma ideia, aqui em Itapema, o 20% de férias patronal sobre 1/3 de férias equivale a R$2 milhões por ano. Então é um dinheiro que poderia estar sendo gasto, por exemplo, na melhoria do salário do conselheiro tutelar, que não ia dar 2 milhões nem de perto, né? É isso aí. Mas voltando aqui, Roberto, até pouco tempo atrás, eu acredito que essa questão de férias ainda está uma polêmica, porque o
certo é o seguinte, é durante o mandato você gozar as suas férias, você tirar as suas férias. Se durante o mandato, né, não houve a organização, né, da prefeitura para isso, o que acontece? O certo é vencer o mandato, acerto, pagar em cash, pagar em dinheiro. O certo é isso, porque venceu aquele contrato, igual você falou. Agora é um novo contrato. Agora, o que eu tenho visto não é a forma legal, mas é aceitável. Tem município que o conselheiro tutelar foi reeleito, ele já entrou de férias. Eu não achei isso legal, mas não chega a ser imoral. Já entrou com férias. E outra coisa também que muitos estão questionando até hoje, voltando aqui à questão do 10, para ter direito a 13º, porque às vezes a gente faz conta, tem que fazer conta até das moedinhas, como se diz, né? Tem 10 dias. O exemplo, 2020, 10 dias trabalhados, não foi isso? A aposta foi dia 10. Alguns trabalharam até dia 9, a maioria até dia 10. Porém, para ter direito a 13º, tem que ter mais de 15 dias trabalhados. Então, esses 10 dias não entram. Não precisa de achar que entra. Esses 10 dias aí não vai entrar para a questão do 13º. Tá bom? Não vai ser computado. E nem para férias. Precisa ter no mínimo 15 dias, isso mesmo. Isso que tem que ficar bem claro também, que tem conselheiro que às vezes acaba carregando essa dúvida. Então, o certo é isso, né? E tem gente que me procurou e falou, não, eu não quero tirar férias, eu preciso de dinheiro. Eu falei, não, então procura um advogado. A pessoa estava certa, porque ela venceu o período. Não ofereceram a estrutura para eles gozarem essas férias no tempo hábil durante o mandato. O que seria necessário? Seria necessário ter esse acertinho ali no final, né? E as pessoas que não foram, inclusive, Roberto, existem pessoas que não foram reconduzidas, né? A gente fala reeleito, mas o termo certo é ser reconduzido. Teve pessoas que não foram reconduzidas e não tiveram nenhuma recompensa, não tiveram acerto ali, não teve a indenização das férias. Então, nesse caso aí, você deve procurar os seus direitos. Isso mesmo. Olha só, Emerson, com relação à hora extra, eu tenho um colega do Nordeste aí que ele me diz, ele me procurou esses dias dizendo assim, poxa, Roberto, aqui todo mandato é assim, a gente não ganha hora extra, aí quando termina o mandato de 4 anos, a gente procura um advogado, o advogado entra na justiça e a gente ganha as horas extras dos 4 anos anteriores. Mas todo mandato a gente tem que fazer isso. Eu falei, porque vocês estão esquecendo, o seu advogado está esquecendo de pedir, porque lá quando faz a ação trabalhista pedindo para vocês receber as horas extras, lá no final da petição inicial, que a gente chama, tem dos pedidos, né? Então a gente coloca lá dos pedidos, que aceite, apresente ação, que garanta o pagamento das horas extras, né? E que aceite todos os meios de prova, e ali tem que colocar mais um pedido, que o município regularize o pagamento de horas extras para que não haja mais essas demandas trabalhistas. Então, quando você fizer esse pedido na próxima ação, eu disse para ele, o município vai ter prazo, de acordo com o Tribunal de Trabalho, vai ter prazo para modificar a legislação e já incluir o pagamento das horas extras na lei municipal para que não haja mais esse problema. Mas já que nós entramos nessa parte das horas extras aí, Emerson, se vocês quiserem, também tenho essa nota técnica aí, posso passar depois pro pessoal aí no WhatsApp também. Nós temos a nota técnica 003, olha só, de 2016, da Comissão Permanente da Infância e Juventude, o COPEIGE, né, que é integrante do Grupo Nacional de Direitos Humanos, vinculado ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, ou seja, lá da PGR. Né? Lá como é que é o procurador lá agora, eu esqueci o nome, do procurador-geral lá da República, o Aras, né? Então é vinculado ao Conselho Nacional de Procuradores da República. Esse conselho emitiu essa nota em 2016 e diz que tudo aquilo que o conselheiro tutelar faz que excede a carga horária, a lei municipal diz que é 40, tudo aquilo que exceder as 40 horas tem que ser compensado de alguma forma. Né? E essa forma pode ser de duas formas.
ou com folga, ou pagamento em dinheiro. Veja, e ainda não pode haver um sistema híbrido. Não pode haver um sistema onde de vez em quando eu tiro folga, de vez em quando eu recebo dinheiro da minha bel conveniência, ou a bel conveniência da administração também. Só que tem um problema, para que eu possa receber hora extra ou ter folga, isso tem que estar numa lei municipal. Então, o banco de horas para eu ter folga tem que estar na lei municipal. A gente não pode esquecer que a administração é regulada pelo princípio da legalidade, que só pode fazer aquilo que tem lei que autoriza. Então, tem conselheiro tutelar que, mas eu trabalho 3 dias por semana porque eu tenho tanto de plantão e sobreaviso, então eu folgo 2 dias para poder compensar. Tá, mas tem o banco de horas na lei municipal? Não, não tem. Então, tu não pode folgar. Tem que estar na lei municipal, sob pena de algum dia você ter que ressarcir isso aos cofres públicos. E todo mundo acha, infelizmente, né, porque o Brasil é muito demorado nessa questão das ações judiciais, então, e omisso também na questão das ações judiciais, porque muita coisa errada é feita e ninguém faz nada, né? Então, o brasileiro tá acostumado com a impunidade. Então, ele faz o que quiser e não vai ser punido. Mas, em muitos casos, eu tenho visto conselheiro tutelar tendo que devolver dinheiro na justiça. Em muitos casos, eu tenho visto prefeito ter que devolver dinheiro que pagou o conselheiro tutelar equivocado, hora extra que ele não fez. Então, tem que cuidar com isso, tem que cuidar. Então, essa nota técnica aí, vou ler só um trechinho aqui, depois eu coloco até completo aí para quem pedir no WhatsApp, que diz assim, quer ver? Olha só. Tendo em vista a obrigatoriedade de ser permanente, né, a atuação do Conselho Tutelar é considerada ainda que ao referido órgão foi atribuído o encargo essencial de zelar pelo cumprimento do direito de criança e adolescente, imperiosa é a necessidade de realização de plantões diários ou sobreavisos, bem como nos finais de semana e feriados. Isso aqui é o que diz os procuradores, né? Porque o Ministério Público gosta que o conselheiro tutelar tenha plantão e sobreaviso, porque daí ele não precisa trabalhar, né? Mas isso é uma outra discussão. Então, ditos plantões ou sobreavisos que se iniciam fora do horário regular de funcionamento. Então, assim, qual é o horário de funcionamento do Conselho? Das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. O que é esse plantão ou sobreaviso? É um horário fora desse horário. Então, é do meio-dia às 14 e é das 18 às 8 da manhã. E sábado e domingo, né? Então, ditos sobreavisos que se iniciam fora do horário regular de funcionamento e que não se confundem com a jornada de trabalho dos conselheiros, não exigem presença física, dos mesmos na sede do órgão, mas apenas a permanência deles à disposição da administração. Então é o quê? E isso, inclusive, essa nota técnica vem de encontro, com a súmula, deixa eu só colocar aqui que eu me esqueci, com uma súmula, se não me engano, é a 282 do Tribunal Superior do Trabalho, e a 428, perdão, do Supremo Superior do Trabalho, que diz assim, considera-se sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, né, a qualquer momento, aguardando a qualquer momento chamado para o serviço durante o período de descanso. Então, assim, eu estou em casa, com o celular. Eu não posso sair, quer dizer, até posso sair, mas posso sair da comarca. Eu não posso beber bebida alcoólica. Eu tenho que estar à disposição. Se alguém ligar, eu tenho que sair. Então, eu estou à disposição. Eu tenho alguns direitos restritos. E por ter esses direitos restritos, eu tenho direito a um pagamento, que é menor, tá? Agora, só uma o pagamento é menor, é 30% do valor da hora só. É isso aí. O que acontece é que alguns conselheiros tutelares, eles querem somar o sobreaviso à carga horária trabalhada. O sobreaviso, eu não estou efetivamente trabalhando. Você falou, estou restrito de algumas coisas, isso tem que ficar bem claro, não é? O plantão, eu costumo dizer um exemplo, um bombeiro. Tem bombeiro que faz plantão de
até mesmo mais de 24 horas, 48 horas, fica lá. Aí ele está lá na sede, lá no bombeiro, né? Está lá na sede, ele está lá dormindo, ele está assistindo um programa de televisão, mas ele está de uniforme, né? Ele está pronto para ação a qualquer momento dentro da sede. Se o conselheiro tutelar ele dormisse no conselho tutelar, tivesse uma cama, não estou falando que isso é legal. Mas tem conselho que tem cama, né? Tem. Aí vem de tudo, né? Tem conselheiro que faz plantão, tem conselho tutelar que faz ronda, estão fazendo ronda agora com essa questão do coronavírus, né? O que mais vê aí nessa questão dessa pandemia aí é conselheiro fazer ronda. Então nós temos que deixar bem claro essa questão, que o sobreaviso, igual você falou, dependendo, tem município, costuma dizer que já paga 40% para os motoristas que ficam em sobreaviso, né, para enfermeiros, para alguns médicos, para alguns outros funcionários. Então, a própria, já é muito fácil arrastar isso para o Conselho Tutelar, né? Esses 40% já resolveria, né, alguma coisa para o conselheiro, que hoje, na sua maioria, cumpre o sobreaviso sem receber nada. Aí vem aquela máxima, mas o conselheiro tutelar é conselheiro tutelar 24 horas, conselheiro tutelar é uma missão, ele é um cargo Agora não tem esse negócio de Madre Teresa de Calcutá, não, porque agora tem até lei. Se tem uma lei que tem o direito, se tem que cumprir carga horária, não é mais um cargo simplesmente que eu desenvolvo de uma maneira voluntária. O conselho tutelar não é mais um voluntário, não é? Só para isso aí ficar bem claro, né, Roberto? Olha só, Emerson, né? E a gente sempre diz que quem cobra ainda que a gente tem que ficar 24 horas, normalmente é o Ministério Público ou o juiz da infância, né? Engraçado é que eles também são cargo exclusivo, né? Eles também fazem, e eles estão de plantão, eles não estão de sobreaviso, eles têm que estar de plantão, e daí vai perguntar se eles não recebem cada plantão que eles fazem, né? E vai perguntar para o juiz, que é juiz, e se ele não dá aula na faculdade. E se ele ainda dá aula na faculdade, no dia que ele está de plantão, ele está dando aula na faculdade lá, com o telefonezinho do plantão muitas vezes. Quando está, né? Porque hoje em dia o juiz, o telefone de plantão está com o assessor dele, que não deixa Deus o livre, tem que ligar para o juiz, né? Tenta resolver tudo ele ali na hora. Então, mas o juiz também tem plantão, o promotor também tem plantão, também são cargos exclusivos, né? E que são remunerados no plantão, no sobreaviso, como quiser, for chamar se for o caso. Né? Assim, ó, Que é legal, mas não estamos falando disso, não é que é legal, que deve ter remunerados. Não estou dizendo que tem que tirar dele, né? Não, muito pelo contrário, tem que pagar para nós. Né? Tem que pagar para nós, isso aí. Então, assim, eu sempre digo assim, o conselheiro tutelar, ele tem que reunir provas de que ele faz mais do que deveria fazer, né? Ele faz mais horas do que deveria fazer. Como é que ele reúne provas? Eu sempre digo, não bato ponto eletrônico, mas eu faço uma folha ponto, que eu descrevo lá todo dia que eu entrei, que eu saí, meu horário certinho, das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. E no dia que eu estou de sobreaviso, eu ainda vou colocar que eu saí às 18, mas que eu entrei às 18h01 e fiquei até às 8 horas da manhã do outro dia. Que sábado, eu comecei às 8 horas da manhã no sábado, eu fiquei até às 8 horas da manhã no domingo. Eu vou fazer uma folha ponto direitinho, onde os colegas todos depois vão assinar também e vou encaminhar para a administração, lá para o RH da prefeitura ou para a secretaria que eu sou vinculado, e vou pegar um recebidozinho. Né? Tá aqui uma cópia aqui dos meus horários de trabalho, vou pegar um recebido. Mas eles não vão pagar e vão ficar bravos comigo. Não fique bravo com eles. Primeiro, não fique bravo com eles se eles não for te pagar. Se eles assinar que receberam ali a tua folhinha ponto com 200 horas em vez de 40 que era para fazer, fique contente que eles receberam. Tá ali, tá guardadinho. O pedido das horas extras a gente pode fazer judicial até 5 anos para trás. Então vai guardando essas folhas ponto nos 4 anos que está fazendo, quando você não quer se indispor com o prefeito, quando terminar o teu mandato, entra com a ação na justiça para receber os 4 anos para trás. E vocês vão receber, tem várias jurisprudências já disso, várias jurisprudências, pagando as horas extras de tudo aquilo que excedeu por conta dessa nota técnica de 2016 aí do COPEGE. Que muitos também na questão da hora extra, esse COPEGE,
ninguém dá bola. Diz, né, isso aí é a recomendação do Conselho de Procuradores. Engraçado, né, Emerson? Olha só, é o que eu digo. Quando é para beneficiar, não vale. Mas quando é para ajudar algumas pessoas, vale, né? Esse mesmo COPEJ emitiu uma orientação agora em 2019 sobre a recondução. Né? Ele emitiu uma recomendação dizendo o seguinte: quem já abriu edital, altera edital e coloca a possibilidade de recondução. Quem já abriu edital e encerrou inscrições, abre inscrição de novo só para aqueles casos de recondução. Né? Quem não fez edital, já faz o edital com a possibilidade de recondução. Aí todo mundo usou essa recomendação do COPEJ para mudar. Quem não usa a recomendação do COPEJ para pagar o sobreaviso e hora extra? É umas coisas que só no Brasil, né? Os documentos são para quando eu posso ter algum privilégio. Se eu não tenho, não vale. É assim, mais ou menos. Né? Eu sou da mesma opinião que você, meu amigo. Assim, se nós não temos nada que regulamente, nós vamos usar a resolução do CONANDA. A resolução do CONANDA, assim como as decisões do Conselho Tutelar, têm que ser cumpridas, né? Por cada esfera que vem abaixo do CONANDA. Então, assim, dizer que a resolução do CONANDA não vale nada é dizer que o CONANDA não serve para nada. E o CONANDA é um órgão super importante no direito à criança. É menosprezado. E outra coisa aqui, Roberto, nós erramos porque a gente não conhece as leis, as resoluções. Infelizmente, eu vou falar aqui com muito respeito, eu sei que hoje tem muitos conselheiros tutelares engajados, participantes, estudiosos, empenhados, mas, infelizmente, eu creio que é ainda uma minoria, mas tem uma minoria que tem uma preguiça, não quer saber de ler nem o ECA. Então, como que faz? Você fala de resolução de CONANDA, qualquer comando. Quem mandou? Quem manda? Não, é o CONANDA, é o Conselho Nacional. Mas eu nunca ouvi falar disso. Né? Então, aí você fala que tem uma resolução, não vou ler esse negócio, não. Aí você pega o exemplo. É muito grande, tem 20 páginas, né? A própria 139, o artigo 38, parágrafo 1º, cabe ao Poder Executivo, por meio de recursos orçamentários próprios, garantir aos integrantes do Conselho Tutelar, durante o exercício do mandato, as vantagens e direitos sociais. Isso aqui nós já lemos. Mas através de quê que esse direito é garantido? Através de recursos orçamentários. A gente vê municípios aí que, quando fazem reunião para aprovar o orçamento, cadê o conselheiro tutelar lá nessa reunião? Né? Pois é. Por que o conselheiro tutelar não participa dessas reuniões? E outra coisa, não é para uma outra questão, mas o conselheiro tutelar ele tem que estar nessa reunião, não somente para garantir, né, os direitos dele, mas também para ser um agente de transformação, um agente ativo, porque a atribuição dele, né, ajudar o Poder Executivo local na organização de políticas públicas para a área da infância e da juventude, né, para a área da criança e do adolescente. Isso é atribuição do conselho. Quem faz? Dificilmente um conselheiro tutelar ele se dispõe, porque tudo isso dá trabalho. Né? Se a gente pegar também um exemplo, fiscalização das entidades, né, de atendimento que estão... O artigo 95, lá não sabe nem que existe. No artigo 95. O que acontece? Está trabalho, não vou fazer isso não. Eu vou ficar mal na fita com o dono da instituição? Não vou. Né? Aí o que acontece? O conselho tutelar ele acaba prevaricando. Ô, Emerson, olha só. A prevaricação do conselho tutelar ela tem sido boa até mesmo para alguns administradores. É isso mesmo, é isso mesmo. Simplesmente. Bom, pessoal, ele acaba deixando de conquistar o direito dele e o direito da criança e do adolescente também. Isso. Bom, pessoal, a live aqui no Instagram, se não me engano, ela dura 50 minutos. É isso, Emerson? 1
Uma hora, né? Uma hora? Então nós estamos Uma aqui hora. a 10 minutos de terminar, Faltando tá? 30 segundos aí, mais ou menos, vai te dar um sinal aí. Ah, então tá bom. Estamos nos 10 minutos finais, mas né? já vamos aqui encerrando aí, dando as despedidas, que é mais ou menos o que leva, tá? Pessoal, eu estou olhando, estou acompanhando aqui os comentários aqui, tá? Tem uma colega que colocou ali, ai, que legal saber que eu tenho direito à hora extra. Sim, só que lembre, para ter direito à hora extra, eu tenho que exceder a carga horária, eu tenho que exceder a carga horária de trabalho da minha lei. Mas eu não bato ponto, então como é que eu provo que eu excedo? Eu tenho que ter prova que eu excedo a carga horária. Então é muito bom que vocês batam ponto no horário normal de trabalho. Aí o que for extra vai ter comprovado lá na planilha do motorista, vai ter comprovado, por exemplo, no relatório de atendimento que você vai colocar que às 2 horas da manhã você estava lá em tal lugar, ou que ainda acontece, que não deveria, mas ainda acontece, que eu estava lá na delegacia, lá resolvendo o problema lá de um adolescente. Então, pega esses relatórios, tudo, depois vai lá e entrega para o delegado com cópia, quando tiver que entregar, para o Ministério Público, e lá vai estar o horário que você estava, fui chamado tal hora, terminei tal hora o atendimento. Isso tudo ajuda a ter provas de que você excede a tua carga horária, tá bom? Precisa ter prova. Você só tem direito à hora extra quando excede a tua carga horária estipulada na lei. Antes disso, não tem direito à hora extra, tá certo? Então, eu quero trabalhar só 2 dias, 3 dias não. É muito difícil você ter direito à hora extra, porque você trabalha 2, né? Então tem que ter cuidado com tudo isso. Olha, eu me despeço, depois tu faz tua fala aí também, tá, Emerson? Queria dizer que é muito bom essa questão das lives para a gente tirar dúvidas, né? O Emerson está elaborando um curso aí também que vai trabalhar, não sei qual é a plataforma que ele vai estar usando, provavelmente o Zoom, Google Meet, alguma coisa, está elaborando um curso aí para conselheiros tutelares, um preço excelente, né, Emerson? Olha, só não foi de graça, não sei por quê, com esse preço que você fez aí, mas tudo bem, né? Eu também vou dar um curso através do Instituto Cairo, daí, que também tem que entrar em contato com eles lá, eu não sei direito os valores, mas dizer para vocês assim, que concordando com o que o Emerson disse, olha gente, quando eu assumo o Conselho Tutelar, tem uma coisa que eu tenho que saber bem, que é esse aqui, Estatuto da Criança e Adolescente. Esse eu tenho que saber bem. Tem outras coisas que eu tenho que saber também? Claro que tem. Segunda coisa, ler a lei municipal que criou o Conselho Tutelar da minha cidade. Lá vai ter um monte de coisa que todo mundo pergunta toda hora, né? E depois, ainda suplementarmente, ler as resoluções do CONANDA, ler as resoluções do Conselho Estadual do Direito da Criança e Adolescente, as resoluções do Conselho Municipal, isso é muito importante. Conhecer os serviços que eu tenho no município de assistência social, os serviços de educação, os serviços de saúde, os serviços de esporte, cultura e lazer, porque isso tudo vai te ajudar depois na atuação de conselho tutelar ou de conselheiro tutelar. Se você não está integrado com a administração e não sabe o que eles têm a oferecer, você acha que é você que tem que fazer tudo. E não é o conselheiro tutelar que faz, tá? Quem faz tudo aí é os serviços. Conselho tutelar não é serviço, é órgão de garantia de direitos, né? Então ele não executa os serviços, tá? Então a gente tem que cuidar com isso. Fazendo a propaganda aí do Emerson e do curso dele e fazendo a propaganda do curso lá da Cairo, eu finalizo a minha fala aí também, pessoal, lembrando, tem esse livrinho aqui que está tudo aqui aglomerado, aqui, Estatuto atualizado, Lei do SUAS, Lei do SUS, Lei LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá? Lei 13.431, que pelo amor de Deus, né, vocês têm que ser um tema de uma live. Lei 13.431, porque assim, recebo todo dia perguntar, tem um caso aqui de violência sexual, o que eu faço? Aí tem um monte de conselheiro que vai lá e diz assim, o Conselho Tutelar tem que investigar para ver se é verdade, o Conselho Tutelar tem que tirar a criança da... Calma, gente, hoje a gente tem todo um procedimento de atendimento da criança vítima de violência que está lá na Lei 13.431, que é de 2017, que é outra lei obrigatória, a leitura, a lei do estatuto. É obrigatória a leitura, né? Para não incorrer em violência institucional, que é um crime que a lei criou. E tem aqui também alguns modelinhos aí do Conselho Tutelar, quem quiser, a gente está à disposição aí também para estar encaminhando. Já vendi esse mês mais de 250 livros desse, graças a Deus.
né? Em época aí de recessão, aí até que está indo bem os livros, né? Então, assim, agradecer de coração o Emerson pela parceria sempre das lives, né, Emerson? A gente se trabalha muito aí em conjunto, nós dois, e pretendemos continuar assim por muito tempo, com certeza. Assim que acabar tudo isso, vamos ter muita coisa junto que a gente vai fazer presencial também, tá? Mas, pessoal, muito obrigado pelas dúvidas, isso tudo fica gravado ali depois. Quem quiser algum documento que a gente tem falado aqui, tem o meu WhatsApp, né? Tem o WhatsApp do Emerson, fica à vontade de estar pedindo para a gente, tá bom? Vou fazer sim, a próxima nós vamos falar sobre a Lei 13.431, tá bom? Emerson, fica aí para tuas considerações aí, temos 4 minutos. Fique à vontade, querido. Muito obrigado a todos. Opa, beleza. Então eu quero convidar todos para a semana que vem, Roberto. Nós vamos fazer assim, semana que vem a gente volta para o meu Instagram e nós vamos falar sobre o tema aí que o pessoal chama de lei da escuta protegida, né? O pessoal chama de lei da escuta protegida, e nós vamos falar sobre a questão, né, de violência sexual contra criança e adolescente. Então, semana que vem, nós estaremos no meu Instagram e eu faço o convite que você possa aí seguir o Roberto aí no Instagram, Sistema de Garantia, né? O Instagram dele é isso aí. O meu é Emerson Freitas Viver. No YouTube, eu tenho um canal também no YouTube, o Roberto também tem um canal no YouTube. Temos também as páginas no Facebook, a nossa página pessoal, e temos também os grupos de WhatsApp. Você pode nos seguir ali em um desses grupos, né? E com relação até mesmo, ele falou que a questão dos cursos, eu lancei uma primeira turma, essa primeira turma eu estou trabalhando agora, o tema é efetivação do colegiado do Conselho Tutelar. Eu estou com uma turma de 85 pessoas que eu estou trabalhando e futuramente essas pessoas poderão ter um curso específico para cada colegiado. Eu vou trabalhar essa questão, certo? Depois só me procurar aí, né? E, inclusive, eu quero até convidar, nós estamos com um grupo, essa turma que está estudando comigo, a efetivação do colegiado do Conselho Tutelar, daqui a pouco, às 9 horas, nós teremos uma live no Facebook, então quero te convidar, nós vamos falar sobre esse tema. O pessoal vai estar comigo, depois aqueles que não podem vão estar assistindo a live. A live aqui no Instagram é bom para a gente fazer esse ping-pong aqui que eu estou fazendo com o Roberto, mas no Facebook não divide a tela, né? Mas o Facebook tem a vantagem, aqui é 24 horas essa live some. Eu vou tentar ver se eu consigo salvar essa live para a gente publicar no YouTube, tá bom? Mas no mais, né? 9 horas eu estarei no Facebook, lá na minha página pessoal. Quero agradecer o Roberto por essa parceria também, tá, Roberto? Está sendo muito bom trabalhar com você, tá bom? E eu quero agradecer também a todos que deixaram aí o seu comentário, a pergunta. Às vezes a gente não consegue, eu estou até com o computador aqui do lado aqui, mas eu não estou conseguindo, né, acompanhar os dois. Então, infelizmente, a gente não conseguiu ler todas as perguntas aí. O problema também é que a live é muito pequena, né? Mas o meu forte abraço a todos os conselheiros tutelares do nosso Brasil, a todos os atores aí do Sistema de Garantia. Um forte abraço, que Jesus te abençoe, que nesse período você possa cuidar do seu coração, da sua vida, e que Jesus abençoe a todos vocês. Um abraço. Obrigado, Emerson. Pessoal que esteve aí com a gente, que fez os comentários aí, muitos atenciosos aí, dizendo que adoraram a live, que a gente é atencioso. A nossa ideia é estar ajudando vocês no dia a dia, né? A gente está aí com essa pandemia e sabe das dificuldades. O que a gente pode, a gente responde aí no WhatsApp, no dia a dia. O que não sabe, vai atrás também para tentar saber, para responder o mais correto possível, dentro da legalidade. Veja, eu gosto de falar, Emerson, nos meus cursos, que eu não falo o que o Roberto acha, porque o que eu acho sai um montão de besteira, né? Eu sempre falo algo que alguém escreveu ou está em alguma lei. Eu não falo o que eu acho. Então, eu sempre falo o que está na legislação, né? Apesar de, às vezes, essa interpretação da legislação, alguém diz que é diferente da minha e assim por diante, mas eu mostro a lei e eu mostro alguma interpretação que alguma coisa combinou com o que eu estou dizendo, tá certo? Então, assim, obrigado, pessoal. Fique à vontade aí de 28 segundos para encerrar.
para acompanhar a gente no canal do YouTube aí, Sistema de Garantia de Direito, Roberto Almeida, SGD no YouTube, e no Instagram, Sistema de Garantia de Direito. Também temos a página lá no Facebook, que é SGD, Sistema de Garantia de Direito, tá certo? Muito obrigado por tudo mesmo, Leninha, um abraço, um beijo, e até a próxima quinta-feira que vem às 19 horas.